Por isso me Por isso me sustenta. Me renova. Para que eu possa prosseguir. Não posso me esquecer desse amor. Não posso desse amor. E nunca deixar essa luz. Olharei sempre para a frente. Seguirei firme o príncipe da paz. O príncipe, por isso me sustenta. Me renova. Para que eu possa por isso me sustenta. Para que eu possa prosseguir. Amém. Essa música fala muito que eu quero falar para todos vocês. Por exemplo, existem algumas frases que eu tenho visto desde quando comecei na fé. Mas eu confesso para vocês que esse ano, por mais que esteja na metade, eu já vi muitas pessoas falarem. E dentre essas pessoas, infelizmente, já vi pastores, já vi obreiros, já vi pessoas que fazem parte de grupo também. Então nós separamos 3 frases para você perceber quais são essas 3 frases, que na verdade tudo é só uma. Pode colocar, por favor, essas 3 frases. Qual é a frase? Olha só a frase que a gente escuta. Estou me retirando para cuidar da minha salvação. Você já ouviu alguém falar isso? Sim ou não? Sim. É melhor eu sair para eu não me perder. Ou, não estou desistindo, só vou dar um tempo. O que significa essas frases? Isso daqui é algo que honra, louva, não a Deus, mas honra ao diabo. Essa frase de desistência, por mais que seja algo simples ou que seja algo grande como a pessoa imagina, nenhum tipo de frase que tem desistência a respeito da fé ou do serviço da obra de Deus tem Deus no meio dessa frase. Você sabia disso? Ou não? Qualquer tipo de desistência não é Deus que é louvado. Pode ter certeza do que eu estou falando. Para pensar. Se fosse da vontade de Deus alguém desistir, então ele não daria uma coisa para a pessoa se ela não fosse dar conta. E quando a pessoa diz, estou me retirando para cuidar da minha salvação, ela está dizendo o quê? O grupo que ela faz parte ou a igreja que ela congrega, o que ela está querendo dizer? Que a igreja ou o grupo está atrapalhando ela de ser o quê? De ser salva. Eu pergunto, isso é um fato? Não é. Então olha como é bem vago essas frases que parece que são pessoas cheias de boas intenções,
pode ser que a pessoa tenha uma boa intenção, mas no fundo, quem levou ela a desistir ou falar uma dessas frases ou uma frase parecida foi o próprio diabo que inspirou. Você sabia disso? Como está escrito, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, olha só, se alguém, não está falando assim, ó, se alguém for retirado, está falando como? Se alguém não é isso? Ou não? Tá aí, ó. Se alguém foi alguém que tirou ela? Veio dela ou veio de alguém? Veio dela. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele ou nela. Olha para mim. O que eu preciso explicar? Se esse versículo já está explicando tudo. Por que alguém desiste? Por que alguém abre mão? Qual o motivo? Por quê? Seria a pessoa que não está olhando para Jesus? Seria a pessoa que não tem as almas lá fora como objetivo mas maior? Seria a pessoa que está num grupo apenas para fazer o trabalho social? Seria a pessoa que apenas quer receber bênção e faz o trabalho do grupo como se fosse algo com a sobra de tempo. Se der tempo eu vou, se der tempo eu faço, se der tempo eu faço alguma coisa por quem está sofrendo, mas agora eu não posso porque eu estou ocupado demais. Então seria essa pessoa, imagine, alguém que tem dentro de si temor a Deus e amor pelas almas, batizado com o Espírito Santo, falaria algo ou tomaria uma decisão ligado a essa palavra chamada desistência? Jamais. Mas já vi pessoas falarem assim: olha, pastor, se não der certo aqui no grupo de evangelização, eu vou voltar como membro lá no salão da igreja. Mas quem está tirando? Ninguém. Mas a própria pessoa está se retirando. Porque é algo que não faz sentido. Algo que não combina com Deus, não combina com quem tem o Espírito Santo. Não combina com quem diz: eu amo as almas, tenho temor a Deus. É impossível. Ou ainda não tive uma experiência com Deus, não tive ainda a experiência espiritual, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Ou então, se todas as vezes que eu tiver uma dificuldade, um problema, e eu falar que vou desistir, se isso é ser batizado com o Espírito Santo, me desculpe, falo diante do nome dele, eu não quero esse Espírito. Eu não quero o Espírito Santo, prefiro ficar sem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não envergonho a Deus. Pois se sou batizado com o Espírito Santo e eu falo em desistir, então tem alguma coisa que não está certo. Entende ou não? Então é impossível alguém batizado com o Espírito Santo desistir. Agora, desistir da igreja, dizer que vai dar um tempo, desistir da igreja universal e dizer que vai para uma outra denominação, na verdade é porque foi confrontado, na verdade porque foi, colocado à prova e a pessoa não gostou. Entende ou não? Dizer que vai sair do grupo de evangelização para dar um tempo porque não quer perder a salvação, na verdade, a pessoa nunca
nunca esteve por amor às almas. Por que não teve amor pelas almas? Porque o amor é um dos frutos de quem é batizado? O Espírito Santo. Então o amor, o que diz a Bíblia sobre o amor? Tudo suporta. Não é isso? O que mais? Tudo espera, paciência, tudo crer. Não é isso que é o amor? Então, se o meu objetivo é ganhar almas, então certamente eu serei afrontado, eu serei perseguido, certamente eu serei caluniado, certamente eu serei injustiçado. Tudo isso com a permissão de Deus. Tudo isso para provar, certificando o teu batismo com o Espírito Santo. Tudo isso para que você possa amanhã usar das tuas experiências para ganhar almas, para falar, olha, eu passei por isso e venci, você também pode. Entende ou não? Então, quando eu fujo da minha cruz, quando eu fujo do sacrifício, quando eu fujo da minha prova, do meu deserto, então a gente entende que ainda não teve uma experiência com Deus. E por isso vem o desejo de desistir. Esses dias, eu não quis repreender a pessoa, porque tinha um monte de gente do lado. Mas isso me trouxe ficar pensando, olha como é que está a condição. É um alerta. Alguém chegou e falou assim, olha, pastor, eu quero desistir dessa função no grupo porque eu quero ganhar almas. Nunca fale isso. Nunca diga que você não pode fazer algo que Deus te colocou e dizer que está desistindo porque quer ganhar almas. Quando você desiste, você prejudica a tua alma. E antes dos outros, você tem que cuidar primeiro da sua. Nunca desista de nada. Absolutamente nada. Para não repreender, também não deixar a pessoa sem orientação, eu só falei assim, Psio, vai para casa, vai dormir, vai descansar, vire as costas. Pô, tem cabimento. Você não tem ideia. Toda desistência tem um diabo. Aonde tem desistência, é como se você estivesse pegando a sua coroa da salvação. Vem cá, Ricardo, por favor. E colocado a tua coroa da salvação na cabeça de quem? Do diabo. Porque ele é o senhor da desistência. Quem foi o primeiro a desistir? Você traz alguém na igreja e essa pessoa vai lá no batismo nas águas, é como se o próprio Deus estivesse colocando uma coroa na tua cabeça. Quer dizer, uma pedra, né? Mas é como se estivesse coroando. Mas aquela glória que você recebe, ela é de quem? Ela é de Deus. Ela é de Deus. Tudo que você faz, que você recebe uma honra, é Deus sendo honrado por meio de você. Quem não sabe, não viu os bastidores que você chorou, que você teve vontade de desistir, que você apanhou, que você foi injustiçado. Não viu. As pessoas só estão olhando você sendo honrado. Deus está sendo honrado por você. Mas não viu a dor que você passou. Assim como muitos de vocês, se não todos, por causa dessa farda que você está usando, por causa da entrega que você está dando a Deus no grupo de evangelização, você está passando por alguma situação que vem automaticamente um pensamento de desistir, que vem automaticamente o desejo de falar, estou doido para falar com o pastor. Eu vou falar para o pastor. Não dá não. Não tenho tempo. Não, está muito corrido. Não dá não. Não dá para me fazer. Quando o pastor vier me falar para me ser responsável de uma coisa, eu vou falar. Não dá não, pastor. Você tem suas lutas. Você tem suas dificuldades por causa da palavra. Graças a Deus por isso. Você está construindo para que amanhã você venha ser glorificado, para você transferir a glória para quem? Para Deus. Às vezes você venha ser honrado para você transferir essa honra para Deus. Entende ou não?
Então é impossível você estar servindo a Deus e você não passar por momentos difíceis a ponto de pensar em parar. Olha, se alguém diz assim, pastor, nunca pensei em desistir não. Meu amigo, faça duas coisas. Dobra o joelho na frente do vaso e coloca a cabeça bem perto e pega o jornal e vamos evangelizar, porque você não está fazendo muita coisa não. Porque se você não está passando por nenhuma luta, então você não está fazendo algo que agrade a Deus. Você está muito mundo, você está muito trabalho secular, você está muito família, você está muito, eu nego a Deus para não desagradar a família. Eu nego a Deus para não desagradar o meu único dia de folga. Você está muito assim, você está muito querendo agradar todo mundo e não está agradando a Deus. Por isso que você não está passando por problemas a ponto de pensar em desistir. Mas se você tem se sacrificado pessoas para agradar a Deus, ganhar almas, você está passando por alguma luta. Você está passando por alguma dificuldade. E é nesse momento que você não pode fazer o quê? Desistir. Você conhece a severidade de Deus? Ou não? Você sabia que parece que tem momentos, na Bíblia mostra isso, parece que Deus com a gente é meio pé de ferro, e com as pessoas lá de fora é meio mansinho. Já viu aquele pai e mãe que com os de casa e com os da rua, ô vizinho, até brinca, né? Aí o filho, pô, nunca brincou assim comigo. Já viu? Tem momentos que parece que Deus é assim, mas vou te explicar por que parece. Lá em Romanos, capítulo 11, 22, diz assim, ó: considera, pois, a bondade e o quê? A severidade de quem? Aí você pergunta, Deus é severo? É ou não é? É. Vamos lá. Para com os que caíam, ou melhor, caíram, ele age como? Severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu será o quê? Ou, não, peraí. De outra maneira também tu será cortado. Para quem que Paulo está direcionando? Ele está direcionando aos gentios. Lembra que aqui fala que ele age com severidade para quem caiu. Mas para quem caiu é porque estava como? Estava como? Estava em pé. E quem é os que estão em pé? Os que estão na fé. Por que caiu? Por que caiu? Pergunta é essa, por que caiu? Porque desistiu, porque desanimou, porque afrouxou a fé, porque fez a obra relaxadamente, porque fez as coisas de qualquer jeito. Chegou na igreja em pedaços de caco. Hoje está bem, agora faz se puder, quando quiser, quando der, se Deus quiser, e acabou. E se o diabo não atrapalhar. Então, foi fazendo as coisas, ele está contando a história de Israel. Se você puder depois ler, que ele fala tanto dos gregos, dos gentios, como do povo de Israel. E ali ele fala, poxa vida, vocês estão de pé, vocês fazem para mim de qualquer jeito, vocês fazem relaxadamente, e vocês querem que eu sustente vocês? Agora vocês caíram, eu vou agir com severidade com vocês, para vocês saberem que comigo não se brinca, para vocês saberem que eu sou Senhor, eu sou o primeiro, para vocês entenderem que eu posso tudo, e não é você fazer para mim quando puder, quando der, se Deus quiser. Vocês têm que fazer para mim, como separa o dízimo, as primícias de Israel, como diz nesse contexto bíblico. Então vocês deixaram de fazer, então agora vocês caíram, eu vou agir com severidade com vocês. E Deus agindo de benignidade com quem? Xingava Deus, não conhecia Deus, falava mal de Deus, zombava de Deus. E Deus agia com o quê? Benignidade.
Mas como assim? Quer um exemplo claro? A arca foi tomada pelos filisteus. O que aconteceu? Dagon caiu por terra com os braços e pernas cortadas e o povo pegou uma pequena coceira. Não foi isso? Ficou lá um tempão lá. Aí viu que estava tudo errado, começou as pragas, mandaram a arca numa carruagem e chegou até o povo de Israel. Aí, um bendito, para não dizer o contrário, disse assim, a arca estava lá, eles abriram a arca, não aconteceu nada, o profeta falou que quem abrisse a arca morreria. Mentira! Eles abriram, fizeram tudo e não aconteceu nada. Aí o que ele fez? O bendito foi lá, abriu a arca. E quando ele abriu a arca, morreu ele e mais quantos? Você sabe quantos? Sabe quantos do povo de Deus morreram? Por que Deus não matou os filisteus? Mas eu pergunto, quem é que conhecia a verdade? Quem é que conhecia a verdade? Então é justo da parte de Deus, Deus agir com benignidade a uma pessoa que joga pedra na Igreja Universal, a uma pessoa que não conhece a fé, a uma pessoa que talvez é nosso parente, é nosso familiar, talvez até o teu cônjuge, que te joga pedra. Deus pode agir com benignidade com essas pessoas, macumbeiro, pessoas que idolatram, que Deus tem maior ira com isso, mas Deus vai agir com benignidade. E com a gente, que conhecemos a verdade? Severidade. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra, nós temos a direção, nós conhecemos a Deus, nós temos a experiência que os incrédulos não têm. Então, se a gente quiser cair, caímos porque queremos, não caímos por falta da palavra. Amém? Você consegue compreender? Deus está falando assim, filho, anda na linha, me busque, não deixe de me servir. Eu não posso ganhar almas porque eu tenho que trabalhar, eu não posso te dar o pão. Mas eu tenho que agradar a minha família, mas desagradando a mim. Mas é que eu tenho que descansar, mas eu não posso te dar outra coisa a mais do que isso. Eu não posso te aumentar o tempo, eu não posso aumentar a tua folga, não é eu o dono do tempo, não é eu o dono do ouro, não é eu o dono de tudo. Deus está falando, faça para mim primeiro. Não quer andar primeiro, não quer andar na linha, não quer me buscar em primeiro lugar, não quer ganhar alma, não quer se sacrificar por mim, quer fazer a tua vontade? É certo que se você não tiver a presença de Deus, você vai cair. E se você cair? E se você cair? Qual o mais difícil? Vir para a igreja ou voltar para a igreja? Qual que é mais difícil? É a severidade. Você está conseguindo ter essa consciência? Então não é que Deus gosta de ser severo, não é que Deus usa o pastor só para dar bronca, não. Mas usa de uma maneira mais severa com você, porque você tem algo que os outros não têm. Você recebeu coisas que outros não receberam. Entende ou não? Já aconteceu isso comigo uma vez? Eu fiquei em falta, aí o pastor me chamou e tal. Sabe aquela chulimpada da consciência? Pá. Aí chegou uma pessoa do lado, uma alma. Aí o pastor, opa, bom dia, senhor, tudo bem? Poxa. Comigo uma lapada, a alma chegou do lado. Bom dia, senhor. É assim agora? É assim. É assim. Por quê? Porque você é filho. Você não é bastardo. Porque você é de Deus. Você não é incrédulo. Entende? Se há uma cobrança, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está cobrando, é porque ele conta comigo. Ele não vai chegar com a gente e falar assim, por favor, traga a alma. Não, ele vai falar assim, quero almas. Entende? Quero almas. E não vai falar, por favor, porque você se colocou à disposição de servi-lo. Então, Deus, ele é bom, benigno, mas também Deus, ele é o quê? Ele é severo.
E como é que eu faço para poder não cair na desistência? Como é que eu faço para que eu nunca venha deixar de olhar para Jesus? Existe um segredo. E o segredo é esse versículo que você vai ver aí agora, em Atos. Atos. Fala de Estevão, diz assim, ó, mas ele, o quê? Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, em tudo que a gente levar de pedra, de pedrada, a gente não deixa de quê? Fala, gente. De fixar os nossos olhos para Jesus. Se tudo que ela passar e fixar os olhos para Jesus, já era. Poxa vida, sabe, não dá tempo de pegar ali as almas, acho que vou pensar em desistir. Não. Vou falar com Deus. Não foi ele que me deu isso aqui? Oh, meu Deus, estou olhando para ti. Cria uma situação, faz alguma coisa e será aquilo que o Senhor decidir. Eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Está fixando os olhos e não nos problemas e não nas dificuldades. Entende? Então, se você está passando por essa situação, fixe os seus olhos. Se tem o Espírito Santo, continua na fé. E se você passa por algum problema, acredite, isso daí é o teu panfleto, teu folho universal para evangelizar. Lá na frente, depois que você vencer. Amém? Então, resumindo, qual o teu maior desejo? É ganhar almas? É ou não é? Então, suporte o que tiver que suportar pelas almas. Porque se você desistir agora, o que você vai poder falar para essas pessoas que você já evangelizou? Como que você vai salvar elas? E lembre-se, toda desistência tem diabo. Toda. Ligado à parte espiritual ou da obra de Deus, tem diabo. Repreenda esse Satanás e continue a caminhada. Fique de pé, por favor.